Então, a palavra de Deus para você nessa noite, Deus tem falado algumas coisas muito fortes no nosso coração. Esse fim de semana foi muito forte, Deus revelou muitas coisas, Deus trouxe à memória muitas coisas, tivemos experiências extraordinárias com Deus, de verdade, não é força de expressão, é fato, né? Deus nos mostrando o que Ele quer, Deus nos levando a um novo nível de relacionamento com Ele. E eu queria trazer para você um texto conhecido, mas que nos centraliza, nos posiciona nesse momento. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, logo no início aí, Mateus capítulo 1. Você que está nos visitando hoje, é uma alegria receber você. Você que está também nos visitando através das redes sociais, uma alegria ter você na nossa companhia aí. Mateus capítulo 1, verso 17, diz assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Só esse versículo. De sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, 14, Davi até a Babilônia, 14, da Babilônia até Cristo, 14. O que a gente pode extrair desse versículo? O que tem de revelação nesse pequeno relato? Por que isso está escrito? Está falando aí no finalzinho, aí, falando sobre a genealogia de Cristo. O que isso tem a ver conosco? Se você for pesquisar, você vai descobrir que essa primeira leva de 14 gerações demorou 950 anos. A segunda leva, 450. A terceira leva, 600. Ou seja, não existe um padrão de anos, mas existe um padrão de gerações. Não existe um tempo padrão. De 10 em 10 anos Deus faz alguma coisa. De 15 em 15 anos Deus faz alguma coisa. Mas existe um padrão de geração. Os planos de Deus vão pelas gerações. Os projetos de Deus, o agir de Deus, acontece em blocos de gerações, em tempos de gerações. Nós estamos vivendo hoje um momento de tempo, onde o tempo está nos dizendo muitas coisas, onde existe uma transformação de uma era, né? Muitos estudiosos estão dizendo que nós estamos de fato entrando na nova era, e aí eles falam isso não pensando na nova era, que foi tão falada 50, 40, 30 anos atrás, pelos evangélicos, né? Não, tem a nova era, tem o sinal da nova era, cuidado com a nova era está chegando, porque a nova era, e de fato a gente falava isso, mas a gente nem entendia muito bem o que significava isso. Não sei se você, talvez você tenha mais informação do que eu, e você já conseguia dimensionar isso, mas lá atrás, eu olhava, mas o que vai ser essa nova era? Como é que a gente vai identificar essa nova era? E aí eu estou para te dizer que agora a gente sabe como é que é. Uma nova era, ela acontece como um grande fato, um grande acontecimento, revolucionário, transformador, caótico e dinâmico. O que caracteriza a transição de uma era são esses fatores. Algo muito grande acontecendo, algo que gera um caos, algo que tem uma dinâmica muito rápida, e algo que muda completamente os costumes, ou quase completamente. E aí nós estamos vivendo exatamente isso. De uma hora para outra, de 4 meses para cá, tudo mudou. De 4 meses para cá, mudou o trabalho, mudou as relações, mudou o culto, mudou tudo. Mudou a economia, mudou os eventos, mudou tudo. E aí trouxe um caos, e trouxe uma dinâmica estranha, esquisita, e às vezes a gente fica pensando, mas o que está acontecendo? O que vai ser amanhã? E aí a nossa oração, o nosso desejo, a nossa vontade deve ser estar alinhado ao Pai, como uma criança que no momento difícil da vida, no momento onde ela não sabe o que fazer, ela grita: Pai, ô Pai, cadê você? Está acontecendo alguma coisa aqui.
né? Quando eu falo isso, eu me lembro daqueles dias, né? Hoje não é tão comum, mas na minha infância ainda era bastante comum. Eu acredito que na infância de muitos de vocês que estão aqui e você que está em casa, as quedas de energia, né? De vez em quando faltava luz, né? Dava aquela queda de energia, e aí você estava no seu quarto brincando com seus carrinhos e apagava a luz. O que você fazia? Pai, mãe, cadê você? Né? E aí, às vezes eu ouvia meu pai falando, minha mãe falando, fica onde você está, daqui a pouco eu te pego aí, e vamos arrumar a vela, vamos arrumar a lanterna, vamos arrumar alguma coisa, daqui a pouco chegava a solução. Ai, que bom, meu socorro chegou. Depois a gente fica adulto, e a gente descobre que não tinha perigo nenhum, né? Mas a gente vive assim, e talvez nessa hora, seja a hora da gente estar exatamente nesse momento, onde a gente diz, olha, tem alguma coisa errada, cadê meu pai? Isaías capítulo 40, não é o texto que nós vamos trabalhar hoje, mas ele diz lá, e eu acredito que seja para esse tempo, ele diz que a terra está em densa escuridão, a terra, as nações estão em densa escuridão, mas antes de dizer isso ele fala, levanta-te, vá para fora, e aí em algumas linguagens mais atuais diz assim, coloque o seu rosto ao sol, e deixe resplandecer a glória de Deus. Deixe com que a glória de Deus te resplandeça, mesmo que a terra esteja em escuridão, mesmo que seja tudo complicado, eu vou te resplandecer, eu vou fazer você brilhar. E aí agora, como fazer isso? Como viver isso de verdade, não só como uma palavra romântica, não só como uma palavra, com uma força de expressão, como de fato experimentar esse Deus que vai nos fazer brilhar no meio da escuridão. A primeira coisa que nós vamos saber é, a cada momento, a cada bloco de anos, a cada bloco de tempo, que Deus leva o seu povo à mudança, tem fatores que são determinantes, tem fatores que se repetem, e eu queria falar com você sobre esses fatores. A primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, toda vez que Deus vai mudar a gente de nível, igual o joguinho do videogame lá, quando você troca de nível, toda vez que isso vai acontecer com a humanidade, com o povo de Deus, Ele gera em nós expectativa. Ele gera em nós uma expectativa. O Espírito Santo de Deus vai gerando, e aí quando você está conectado com o Espírito Santo de Deus, você fala, bom, eu não sei bem o que é, mas tem um negócio aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas parece que está para acontecer alguma coisa, parece que vai dar alguma coisa. Eu me lembro sempre, esse ano, eu tenho me lembrado disso quase todos os dias, né, da minha vida, desses meses aí, da palavra do dia 31 para o dia 1º, quando eu pedi para Deus, Deus me dá uma palavra para a tua igreja, Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra que eu possa profetizar sobre a igreja, e Deus falou comigo, este ano vai ser um ano extraordinário. E eu me enchi de Deus, me enchi de entusiasmo, de alegria, e falei, uau, esse ano vai ser extraordinário. E aí começou janeiro, e aí começou fevereiro, e aí veio março, e as coisas começaram a apertar, e os negócios começaram a ficar difíceis. Falei, Deus, o Senhor disse que era extraordinário. E eu me lembro umas 3 vezes eu orando e falando, Deus, o Senhor disse, Deus, o Senhor disse, Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor disse. E aí um dia, Deus falou comigo, e quem disse que não está sendo? Quem diz que não está sendo extraordinário? Extraordinário, extra comum, extra normal. Confia em mim, confia na minha palavra. E eu comecei a ver que Deus, Ele gera a expectativa, e muitas vezes a nossa alma, a nossa vivência, os nossos traumas, ou o nosso anseio, a gente não consegue entender o que Deus está falando. Esse ano é um ano extraordinário, você recebe? Amém ou não amém? Você continua crendo, amém ou não? Você vai falar assim, Deus, eu sei que está diferente, mas o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor já está fazendo na minha vida, o Senhor já está brotando na minha vida, as tuas bênçãos e as tuas promessas. Quando Adão peca, quando Eva peca, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz que Deus falou o seguinte, vai nascer da mulher um que pisará a cabeça da serpente. Vai nascer um que vai pisar a cabeça. Aguarde. Isso aconteceu, mas eu vou gerar um de uma mulher que vai pisar a cabeça da serpente. E aí você precisa crer e ter expectativa. Pode dar um pouquinho mais de áudio aqui, por favor?
você precisa crer e ter expectativa. Você precisa dizer: olha Deus, eu creio no Senhor, eu acredito na sua palavra. A primeira coisa, guarda aí, que Deus quer fazer na sua vida nesses dias, é gerar expectativa, é gerar esperança. Eu quero gerar expectativa no seu coração, gerar esperança no seu coração. Está chegando um novo tempo, ele já está aí, está acontecendo, e você precisa ter essa expectativa. A segunda coisa que eu queria falar com você, quando isso começa a acontecer nas nossas vidas, é que precisa de um lugar. Eu me lembro uma vez, eu conversando com o bispo José Elias, e eu falei com ele, não sei por que eu cheguei nessa pergunta, eu falei com ele: qual a pergunta mais importante na vida de um homem? Qual que é a pergunta que o senhor acha que é a pergunta mais importante que um homem deve fazer para Deus, ou para alguém que saiba mais do que ele, ou para uma autoridade? E ele muito claramente, muito rápido, falou assim para mim assim: onde? Eu falei: como assim onde? Foi a pergunta mais importante da vida de um crente, Paulo, é onde? Onde eu devo estar? Onde eu devo estar plantado? Onde o Senhor me quer? Porque se você estiver onde Deus quer, tudo dá certo na sua vida. Se você estiver no centro da vontade de Deus, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter ataque do inferno, mas as coisas vão acontecer na sua vida. E aí eu me lembro que, isso tem alguns anos, bastante anos atrás, e eu me lembro que isso encheu meu coração, e eu fiquei assim, em cima dessa palavra, debruçado sobre essa pergunta, e um dia eu resolvi pregar aqui na igreja: onde Deus me quer? E eu preparei um sermão, e o sermão era muito bonito, muito cheio da presença de Deus, de unção. E eu falei: irmãos, você tem que saber onde Deus te quer e tal, porque onde Deus te quer é o lugar que Ele vai te prosperar, é o lugar que Ele vai fazer e tal. Mas nenhum pastor quer que alguém chegue para você e fale assim: o meu onde não é aqui, né? Nenhum pai quer que o filho, ouvir do filho isso. E aí uma jovem da nossa igreja, muito joia, menina de Deus, acaba o culto, ela se levanta e ela fica aqui do lado me esperando, e ela chorava, e eu pensei comigo: puxa vida, a palavra encheu o coração dela, que bom, ela vai se posicionar agora. E ela foi se posicionar mesmo, mas ela disse assim: bispo, pastor, eu era pastor na época, ele falou: pastor, eu estou orando a semana toda sobre isso, e eu tenho uma certeza hoje, depois da sua palavra: o meu lugar não é aqui. O Senhor me libera? Ô Jesus, podia ser outra palavra, né? Mas foi muito precioso aquilo. E aí eu orei com ela, nós liberamos ela em nome de Jesus, ela está firme. E ela foi para uma outra igreja, e meses depois essa igreja precisou muito dela, precisou muito dos trabalhos dela, ela deu um apoio para essa igreja muito joia. E aí um dia eu encontrei com ela no centro da cidade, falei: ei, como é que você está? Está tudo bem? E ela falou assim: pastor, como foi precioso sair do jeito que eu saí. Estou fazendo isso. Querido, quando a gente faz as coisas em Deus, quando é Deus não a nossa alma, quando é Deus não as nossas expectativas, quando é Deus que está fazendo, tem paz, tem tranquilidade. Eu queria desafiar você a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer comigo neste lugar? Quando Deus faz o homem, quando Deus faz a mulher, Ele dá para eles um lugar. Ele coloca neles um lugar. Eu plantei vocês aqui. Quando Deus está mexendo com Abraão, Ele fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, para o lugar que eu te quero. Quando Deus tira o povo do Egito, da escravidão do Egito, e faz passar pelo deserto, tinha um lugar. Canaã era o lugar que Deus queria. Tem um lugar para você chegar, tem um lugar para você ser plantado. E eu vou dizer para você, querido, você só cresce plantado. Nenhuma árvore, nenhuma planta cresce ao léu, nada cresce no ar. Você está plantado, irrigado, adubado, alimentado, para que haja crescimento. E aí muitos de nós, nessa loucura do dia a dia, nessas mudanças tantas que estão acontecendo, a gente está fincando raízes em lugar errado, criando raízes em lugares errados, lugares que não vão te alimentar, ou vão te alimentar de forma errada, de forma que vão te destruir. É veneno ao invés de adubo, é veneno ao invés de vitamina. E aí você precisa ver onde estão as suas raízes, e ser plantado no lugar que Deus te tem, o lugar que Deus tem para você.
E a terceira coisa que eu queria falar com você, e queria gastar um pouquinho mais de tempo nisso, é que você precisa entender que nos tempos de Deus, tem algo que precisa ser ajustado. E esse algo significa, esse algo tem o nome de foco. Eu não sei se você tem percebido isso, mas eu tenho atendido muitas pessoas. Eu acho que eu nunca atendi tantas pessoas no gabinete igual eu tenho atendido esses dias. E eu vou dizer para você, a grande maioria é uma questão de foco, de ajuste, de arrumar a lente, de ver com os olhos de Deus. E aí, você pode estar fazendo a vontade de Deus, da forma que Deus quer. Você pode estar no lugar que Deus quer, mas de repente, balança você, de repente bate um vento, de repente acontece alguma coisa e te tira do foco. E quando eu estava pensando nessa palavra, veio à minha mente algumas palavras que eu escuto, alguns relatos que eu escuto, de pessoas falando comigo assim: bispo, eu estava indo tão bem, mas de repente, mas depois disso, mas aconteceu aquilo, e aí depois eu não consegui mais me centralizar, eu não consegui mais me firmar. Deixa eu falar uma coisa com você, querido: o diabo está querendo tirar o teu foco. O diabo trabalha para tirar o teu foco, o mundo trabalha para tirar o teu foco. Tem uma passagem bíblica muito clara, que eu penso que é muito claro, Êxodo capítulo 17, nós falamos sobre Moisés tirando o povo lá do Egito e trazendo para a terra prometida. Êxodo fala de um momento desse assim muito forte. Êxodo 17, verso 4, fala assim: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rei e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar de Massá, de Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eu trouxe esse texto porque é um dos momentos onde Moisés teve que ter o foco muito forte, muito definido. O povo reclamou que não tinha água, o povo reclamou que não tinha comida, o povo reclamou da comida que tinha, o povo reclamava de tudo. E eu falei no encontro de pastores, não usei esse texto, nem essa palavra, mas eu me lembro de algum momento ter falado com eles o seguinte: imagina se você fosse o líder que estava guiando o povo, aquele bando de gente, no deserto. E aí eu fiquei pensando nas minhas ovelhas, algumas delas, diz a palavra de Deus que a nuvem se movia, e o que eles tinham que fazer? Fala para mim. Quando a nuvem se movia, o que eles faziam? Andavam, levantavam o acampamento. Não é andar simplesmente, querido. Eles desmontavam as suas casas, as suas tendas, guardavam a sua... Lembra da mudança que você fez? Aquela mudança que você mudou de casa? Era assim. Juntava os animais, juntava a filharada e vamos, no deserto. Alguém disse para eles que quando a nuvem se movimentasse, era para eles fazerem isso. Moisés. Amém ou não amém? Imagina se sou eu. Gente, Deus está falando que se a nuvem mexer, a gente tem que andar. Ah, como assim está falando, pastor? A nuvem mexe. Toda nuvem mexe. Mexe para cá e mexe para lá. Como assim Deus está falando? Daqui 2 minutos está nas redes sociais. Pastor de Timóteo diz que se a nuvem mexer. E aí tem 10 comentários logo embaixo dizendo: louco, maluco, retardado. Aonde ele tirou isso? Isso é antibíblico. Heresia. Imagina se fosse hoje. Mas o povo, eles tinham um foco. Sabe, querido? Eu vi alguma coisa esses dias de alguém dizendo assim sobre comida, Aí pôs lá Jesus com os pães e os peixes, uma arte. E aí Jesus dizendo: olha, 5 pães, 2 peixinhos, e a multidão. Aí alguém pergunta:
tem mercúrio nesse peixe? Aí o outro fala, não, eu sou vegano, não posso comer esse peixe. Aí o outro fala, tem glúten nesse pão? E aí a gente faz isso tudo, mas sabe quando que isso tudo cai por terra? Quando a gente estiver com fome. Põe alguém com muita fome lá, vê se ele vai perguntar se tem glúten no pão. Vê se ele vai perguntar se tem mercúrio no peixe. A questão é que aquele povo está saindo da escravidão. Eles eram escravos, por isso que eles aceitavam. Qualquer coisa é melhor do que ser escravo, querido. Qualquer coisa é melhor que a escravidão. Só que mesmo assim, eles murmuravam. Sabe de onde você saiu? Sabe de onde eu saí? Eu saí da escravidão dos meus pecados, do lamaçal de pecados, das profundezas do inferno, que era lá que o meu nome estava, era lá que tinha os meus planos, os planos do inferno contra a minha vida. É de lá que nós saímos, mas mesmo assim nós murmuramos. E aí de vez em quando é bom a gente olhar para trás e falar assim, vem cá, mas de onde eu saí? Mas de onde eu vim? Qual era a expectativa que eu tinha de vida? Qual era a expectativa que eu tinha de sucesso? Ah, mas eu estou no deserto. O tamanho do deserto, a intensidade do deserto, quem define é você. Eles podiam ter atravessado o deserto em dias, demorou 40 anos por causa da sua murmuração. E aí quando a gente fala isso, você fala assim, ah, mas não tem nada a ver, Deus não leva em conta isso, Deus não leva mesmo não, querido. Mas Ele só te dá as coisas quando você está preparado para receber. A murmuração diz a Deus que aquele povo não estava preparado para receber. E eu vou te provar isso. Sabe, a gente sofre muito por falta de preparo. Se prepare para receber, gere expectativa, faça alguma coisa na direção de, comece a se preparar, tem um ano extraordinário para chegar, comece a se preparar, comece a orar, comece a trabalhar, comece a pedir a Deus, Deus me dá ideias, Deus me dá ideias, Deus abre a minha mente, Deus revela o teu querer, Deus me coloca nas batidas do teu coração, coloque o meu coração no ritmo do teu coração, para eu saber qual que é o seu ritmo, qual que é a sua velocidade, deixa eu andar contigo. Mas muitos de nós, querido, ficamos esperando alguém gritar, ei, a nuvem andou, de novo, essa nuvem não para, a nuvem da IPV não para, agora é podcast, agora é e-book, ou nuvem que não para, agora é convida, agora é escola dominical, agora é aplicativo, ou nuvem que não para, toda hora tem um negócio. A gente está buscando motivos para reclamar, mas eu imagino que teve tempos, e a Bíblia fala sobre isso, que a nuvem parou e ficou parada. E aí eu penso que 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias, como a gente está vivendo hoje, né? Primeiro mês, igreja fechada. E alguém pode ter pensado assim, é até bom, a gente vê online, descansa disso. 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas, 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. E agora alguém pode pensar, mas não vai voltar não, gente? Quando que passa isso? E essa nuvem não vai andar não? Ô Moisés, ora lá Moisés, a nuvem está parada há muito tempo, Moisés. E agora a gente vai fazer uma outra acusação, esse pastor não está orando não. Essa nuvem não anda, gente. A nuvem estava andando até ontem, agora não, tem 1 mês já que não anda. O que está acontecendo? E aí nós geramos de novo uma murmuração. Deixa eu falar com você, talvez você viva isso na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Nunca está bom. Você está fazendo a vontade de Deus, você está querendo viver a presença de Deus, está querendo estabelecer o reino na sua casa, mas nunca está bom, tem alguém sempre reclamando. Foi isso que aconteceu com Moisés. Só que teve uma hora que a tribulação e as acusações fizeram Moisés perder o foco. E aí Deus falou com ele, vai lá agora e toca a rocha, fala com a rocha. E ele deu uma surra na rocha. E agora, ele perdeu a bênção de Deus, que era entrar em Canaã. Sabe, querido, toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Toma cuidado com o que estão falando no seu coração. Toma cuidado para quem você empresta os teus ouvidos.
Ah, vê lá, hein? Ó, o negócio tá esquisito, hein? Ó, tá, ó. Tanta coisa que as pessoas falam, né? Toma cuidado. Ajusta o seu foco. Para onde que eu estou indo? O que que Deus quer comigo? Aonde Deus me plantou? Aonde eu tenho que crescer? O que que eu preciso fazer? Ajusta o seu foco. Esse povo estava lá saindo do deserto. E agora Moisés acaba perdendo o seu foco. Moisés tinha a visão de libertador, mas perdeu o foco. Foi um grande líder, um grande homem de Deus, mas perdeu o foco. A igreja tem um papel de libertadora. O povo de Deus tem um papel de libertador, mas pode perder o foco. E muitos já perderam. Muitos já perderam o foco daquilo que Deus os chamou para fazer. Esther, Hadassah, quando ela é levantada por Deus como uma libertadora do povo de Deus, em algum momento ela começa a perder o foco. Em algum momento ela começa a achar que estava bom demais dentro do palácio. Mardoqueu tem que gritar. Mardoqueu tem que ir para a porta do palácio, rasgar suas roupas, falar: Esther, Hadassah, Hadassah. E aí ela oferece até roupa. Vai lá, leva a roupa para meu tio está doido. Quero roupa não, quero que você venha falar comigo aqui. Para que Deus te levantou neste lugar? Por que Deus te colocou aí? Não esqueça do propósito. Mardoqueu está ajustando o foco de Esther. Está ajustando a visão de Esther. Deixa eu falar uma coisa com você, querido. Talvez você é crente há muito tempo. Talvez você venha à igreja há muito tempo. Talvez você conhece a Bíblia há muito tempo. Vai precisar de alguém se rasgar na sua frente para você poder ajustar o seu foco. Para você saber o que é ser crente. O que é pertencer ao reino do Pai. O que é ser embaixador de Cristo nessa terra. O que é ser testemunha de Jesus. Você é isso? Está conseguindo ser isso? Está conseguindo viver isso de verdade? A igreja tem esse papel. Lucas capítulo 4 fala sobre isso. Isaías capítulo 61 fala sobre isso. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, libertar os oprimidos. É esse o papel nosso nessa cidade. É esse o nosso papel nesse país. É esse o nosso papel nesse bloco de tempo que Deus está nos dando. Ser libertador. Mas sem visão, a gente não vai conseguir chegar lá não. E aí, continuando um pouco mais, Números capítulo 20, falando um pouquinho sobre isso ainda, tem uma passagem muito interessante, né? Moisés e Arão, versículo 10, reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Olha como é que a visão de Moisés distorce. O povo de Deus, o povo que Deus libertou, o povo que Deus queria, tinha um plano, mas agora a ira, fala: vocês são rebeldes, cambada de rebelde. Você também é assim, não? De vez em quando a ira vem e você perde a paciência com as coisas? Cuidado com o seu foco. Números capítulo 13 vai falar para a gente sobre alguém que tinha que ver alguma coisa. Moisés levanta os 12 espiões lá e 12 homens para ver como é que era essa terra que Deus estava falando que ia dar para eles. E aí você sabe, né? Os espiões vão lá, 40 dias depois eles voltam, olharam bastante, né? 40 dias, né? Olharam lá, foram, voltaram, tem o tempo da viagem aí, do andar, né? E aí eles dizem o seguinte: olha, aquele povo lá é estranho, Moisés, o povo lá é poderoso, o povo lá é grande, não dá para a gente não. Deus falou que ia dar, mas é mentira. Nós somos como gafanhoto diante deles. Eles vão acabar com a gente. Eles vão destruir a gente. Essa é a visão. Como é que está a sua visão? Se você fosse um desses 12,
Qual era o relatório? Se Deus perguntar para você, qual que é o relatório que você faz dos dias de hoje? De hoje até dezembro. O que você fala para Deus? Se Deus te perguntar agora, fala assim, olha para frente e me diz, filho meu, qual é a visão que você tem dos próximos 6, 7 meses? O que você vai dizer para Deus? Ô Deus, se eu chegar lá vivo, tá bom. Se eu chegar respirando, já valeu. Deus, perspectiva, esses dias eu ouvi alguém dizer assim, até o carnaval está cancelado, tá? Glória a Deus. Pode cancelar nos próximos 10 anos, não tem problema nenhum. Até o carnaval já foi, você viu, até o carnaval já foi cancelado. É como as pessoas estão enxergando, querido. Tem muita gente dizendo assim, esse ano está perdido. E aí eu vou conversar com os irmãos, e eu escuto o irmão dizendo assim, bispo, nunca foi tão bom. Nunca foi tão bom. Eu vejo pessoas dizendo assim, Deus está fazendo algo extraordinário. Eu estou crescendo, eu estou avançando. Eu estou ganhando mais, eu fui promovido. Gente que não tinha expectativa nenhuma de se empregar, porque nós estamos no meio do desemprego, e as pessoas pondo mensagem para a gente, olha, consegui emprego, consegui uma colocação, Deus me honrou. Qual é a expectativa, querido? A minha expectativa é que o meu Deus disse que esse ano vai ser um ano extraordinário. A minha expectativa é que o meu Deus ensinou, o Filho dele ensinou na terra, que quando não dá para chegar no barco, porque o barco está no meio do mar, no meio do lago, ele anda sobre as águas. O meu Deus me ensinou que quando tem um mar na frente e os inimigos atrás, ele abre o mar e eu passo em pé seco. É essa a expectativa que eu tenho. É essa a esperança. Mas isso aí foi lá, isso é história. Não, isso é relato do meu Deus. O meu Deus faz assim. O meu Deus faz de forma que não tem explicação. Você vai visitar uma pessoa no hospital morrendo, sem nenhuma expectativa, definhando numa cama, e alguém pede para você ir lá, vai lá, ora por ele, quase te pediu para você dar extrema unção, para você chegar lá e encomendar o corpo. E aí você vai lá orar, e você olha e Deus fala, não chegou a hora ainda, vai voltar para casa. Meu Deus, como que volta? Não tem nem como juntar os cacos para voltar. Mas volta, mas respira de novo, mas volta, mas Deus traz de novo, mas dá mais anos de vida, dá mais oportunidade, Deus faz de novo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor. Mas tem gente que morre. Lógico que tem gente que morre. Lógico que tem, vai ter todo dia. Mas tem a vontade de Deus imperando sobre as nossas vidas. Qual é o relatório que se dá para Deus? Caleb olha e fala assim, não, dá para a gente, é uma oportunidade. Sabe o que alegra meu coração? Quando eu passo na cidade e todo mundo está falando assim, não, porque tem loja fechando, porque vai acabar tudo, porque vai falir e tal. Mas eu vejo aquela pessoa que nem tem tanta condição assim, que nem tem uma reserva tão grande, mas ele reformou a fachada da loja dele, porque ele está com uma expectativa que dias melhores virão. Aí eu vou no outro, ele falou, não, eu troquei o sistema aqui da minha loja aqui, porque quando eu vou vender mais, vai precisar do sistema ser melhor. Eu falo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pessoas que têm expectativa em Deus de melhorar. Tenha expectativa. Querido, eu não parei nenhum dia nesse tempo. Nenhum dia eu fiquei em casa dizendo, olha, gente, agora acabou. Eu vou parar, fecha tudo. Não, de jeito nenhum. A nossa escola lá, não pode ter aula, não tem problema. Está aberta todo dia, tem gente lá todo dia. A gente ora todo dia, o Espaço Viva todo dia funcionando, atendendo todo dia, socorrendo os irmãos todo dia, dando palavra todo dia, visitando todo dia, andando todo dia, todo dia. Porque a minha esperança está no Senhor. Este ano é um ano extraordinário nas nossas vidas. Mais para frente, Josué agora manda outros espias, e agora o relato é diferente.
Josué, acho que não preciso ler, capítulo 2, agora os espias vão, e agora eles são acolhidos por Raabe, agora tem um plano de Deus, agora tem alguém que tem também expectativa. Deixa eu falar uma coisa com você, querido, junte-se com pessoas que têm expectativa, junte com pessoas que têm esperança, junte com pessoas que não ficam o tempo todo denegrindo os outros, falando mal dos outros, reclamando dos outros. Para com isso. Junte com pessoas que têm planos, converse sobre planos e não como pessoas. Os estudiosos dizem que os medíocres falam de gente, os que vão crescer falam de planos, de projetos. Fale de projetos, compartilhe os teus projetos, peça para a pessoa orar pelo teu projeto, pelos teus projetos. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te juntar com pessoas que têm projetos grandiosos para te levar a lugares maiores. Eu tinha uma expectativa no nosso coração, a gente não podia fazer o encontro, trazendo os pastores que a gente gostaria, trazendo presencial, e aí eu pedi a Deus, nós pedimos, eu e a pastora Carla, para Deus nos mostrar quem seria aqueles que iriam ministrar, e aí aconteceu duas coisas extraordinárias. A primeira coisa foi que nós convidamos o bispo Robson, a pastora Nájila, para ministrar uma palavra aos pastores. E aí quando nós começamos a conversar com eles, sobre eles gravarem um vídeo e ministrarem uma palavra, eles falaram, não. Lembra daquele projeto que a gente conversou lá atrás, há um ano atrás? Lembra quando vocês estiveram aqui na nossa casa, que vocês me disseram da expectativa que vocês tinham em Deus, da formação de pastores, vocês lembram? Pois é, nós estamos pensando sobre isso. E eu quero oferecer para vocês algo muito melhor do que só uma palavra. Nós vamos oferecer um programa, nós vamos dar a vocês um questionário, vocês vão responder, nós vamos trazer um diagnóstico, a gente vai ajudar vocês a formar esses pastores, a identificar esses pastores, a alavancar a vida desses pastores. Eu não pedi isso para ele, isso custa dinheiro, custa caro, os testes são comprados. Mas sabe por que ele falou isso para mim? Porque há um ano atrás eu tinha conversado com ele sobre projetos, sobre expectativa de projetos, não de pessoas. E aí Deus junta, e aí foi um boom, foi uma explosão do que Deus fez. E outra coisa que Deus fez foi que eu chamei os preletores para poder gravar os vídeos, e não falei para eles nada, só falei para eles, olha, o tema é esse, tenha liberdade, eu queria que você falasse nessa área, queria que você falasse nessa área. E aí, não vi os vídeos chegaram para mim, eu falei, não vou ver junto com os pastores, e soltamos cada palavra, e as palavras todas conectadas, os exemplos conectados, a direção conectada, Deus falando a mesma coisa, Deus usando a mesma coisa, pessoas em lugares diferentes, gravando em dias diferentes, não tinha conexão nenhuma com a gente, mas Deus usa quando você junta projetos. Aprenda a fazer projetos, aprenda a falar de projetos, gaste o seu tempo com projetos de Deus na sua vida. Agora, porque Josué tinha um projeto em Deus, e aí Deus, quando coloca Josué para poder continuar a travessia, ele fala, somente ser forte e corajoso. Sabe, querido, nesses dias, você vai precisar ser forte, e você precisa ser corajoso. Nesses dias, você vai precisar ser corajoso como crente, como filho de Deus. Você precisa ser forte como crente. Você vai ter que dizer para as notícias assim, olha, não é comigo, não é para mim, eu não aceito isso, eu me levanto contra essa palavra e eu vou ser forte e corajoso porque eu vou chegar lá. E eu quero juntar o meu coração ao seu. Eu quero ser como Josué, forte e corajoso. E aí eles atravessam para espiar e encontram Raabe. Raabe tinha um projeto. Eu preciso salvar minha família. Eu preciso salvar aqui. Me ajuda aqui. E aí agora, querido, tudo começa a se conectar nos projetos de Deus. Você colocar pessoas perto de você para conectar os seus projetos. Sabe aquilo que você não sabe como fazer ainda? Sabe aquele plano, aquele sonho que você não sabe como é que você vai pôr em prática? Deixa Deus pôr pessoas perto de você. Deixa Deus atrair pessoas para perto de você. Pergunta para Deus onde tem a solução. Que a gente vive isso todos os dias. Eu fico olhando assim, eu fico tão extasiado com a poderosa mão de Deus, sabe? Às vezes a gente fala um negocinho para Deus assim, Deus,
a gente queria fazer isso na igreja. Deus, a gente queria que fosse assim. E daqui a pouco, ué, mas já está indo? Já. Mas por que não? Porque eu conheço fulano, porque eu falei com fulano, porque fulano me abençoou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ah, tá. E aí no final das contas eu falo, mas eu não fiz nada. Porque Deus quer fazer com que os projetos dele sejam reais nessa terra. E sabe qual que é o maior projeto dele? É te fazer livre para conquistar, te fazer livre para crescer, te fazer livre para reproduzir, para chegar onde ele quer. Deixa Deus fazer. Eu queria trazer essa esperança para você nessa noite, essa palavra onde você precisa estabelecer com Deus um acordo. Você precisa estabelecer com Deus uma conexão, dizendo, olha Deus, qual que é o ritmo? Qual que é o ritmo? Vou dizer para você que nós estávamos com os pastores lá, e o que Deus falou conosco todos os dias foi, tem um ritmo, tem o meu ritmo, tem o meu jeito, do seu jeito não vai dar. Sabe, Deus falou comigo muito fortemente sobre a síndrome de Sansão. Sansão tinha unção, Sansão tinha o chamado, Sansão tinha autoridade, era um libertador, chamado para libertar, mas achava que podia fazer do jeito dele. Sabe o que acontece com Sansão? Ele vira chacota dos filisteus. Sabe o que vai acontecer com você e comigo? A gente tem unção. Você tem unção? Amém ou não amém? Você tem poder de Deus aí? Amém? Então, mas se você achar que só isso basta, e se você quiser fazer do seu jeito as coisas que você tem, você vira chacota do inimigo. Tem muita gente que tem dom. Não, eu tenho dom. Tenho dom para pregar, tenho dom para cantar. Onde eu chego, acontece. Mas se você fizer do seu jeito, vira chacota de Satanás. Foi isso que aconteceu com Sansão. Do nosso jeito não serve. Eu posso me relacionar com qualquer mulher lá que está tudo certo. Não pode não. Não, eu posso tocar no morto lá que não dá nada. Dá sim. Dá sim. Se Deus te chamou para um lugar, para um projeto, é do jeito dele e não do nosso.